Qual a conexão entre bolhas de água fervente, risco financeiro, mamografias, quedas de pontes e o nosso DNA? Esta simples equação. Digamos que você queira modelar os retornos de um ativo da Bolsa de Valores a partir de agora. Se no próximo período houver uma probabilidade P do retorno ser positivo e uma probabilidade 1 menos P do retorno ser negativo, qual a probabilidade do retorno estar em qualquer local da reta depois de vários períodos? O modelo mais simples que posso imaginar é um que o retorno seja matematicamente o mais aleatório possível ou fisicamente o mais irreversível possível. Em outras palavras, o meu modelo deve maximizar a entropia do meu processo. E isso me dá como resposta uma exponencial quadrática, com A sendo uma constante de normalização e B sendo uma constante negativa. E essa é a curva de Gauss, onde R é o valor do retorno normalizado e P é a densidade de probabilidade. Se você fizer um gráfico da densidade de probabilidade em função do retorno, você verá um gráfico côncavo, e se aplicar o logaritmo no eixo y, verá uma parábola invertida. Essa é a equação mais simples que maximiza a entropia de Boltzmann ou Shannon. Então, vamos ver um exemplo. Suponha que você queira modelar os retornos da empresa Petrobras, a ação Petro 4. Vamos ver como o nosso modelo se aproxima dos valores reais. Nada mal. No momento posso ignorar esses pequenos desvios para baixas frequências. Porém, algo estranho acontece quando eu aumento a quantidade de dados no meu gráfico. Conforme os dias vão passando, os eventos extremos vão se desviando da curva de Gauss. Esse comportamento é observado em diversas bolsas de valores do mundo para diversos ativos mobiliários. Por quê? O que está acontecendo? Essa pergunta perturba o mercado financeiro até os dias de hoje. Este mistério começou a ser desvendado no final dos anos 80, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. E o gênio por trás dessa descoberta é o físico Constantino Tessales. A ideia do Tessales foi originalmente concebida como uma nova fórmula para a entropia, que seria mais ampla que a fórmula vigente na termodinâmica. Esta nova entropia conseguia explicar uma gama muito maior de fenômenos, que vão desde partículas subatômicas a magnetizações no sistema solar. E o mais maravilhoso acontece quando repetimos o exercício anterior. O exercício de encontrar um modelo simples para descrever a distribuição de retornos da Petrobras. Surge então uma curva que ficou conhecida como a Q-gaussiana. A inclusão deste pequeno parâmetro Q abriu um novo capítulo na história da ciência e da matemática, ampliando as gaussianas para as Q-gaussianas, as exponenciais para as Q-exponenciais e o logaritmo para o Q-logaritmo. Ou, em resumo, criou-se a Q-estatística. Pessoalmente, eu acho isso extraordinário. Mas o mais incrível ainda é pensar como uma equação tão simples se relaciona com tantas outras áreas sem correlação alguma uma com a outra. Um estudo financiado pelo CNPq e realizado no Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá se propôs a estudar a dinâmica das bolhas de água em ebulição. Para isso, eles utilizaram uma câmara de metal cheia de água com pequenas escotilhas, o suficiente para que pudessem atravessar o líquido em ebulição com um feixe de laser hélio-neônio. A ideia era medir a intensidade do feixe depois de atravessar o líquido em ebulição e interagir com as bolhas de vapor de água. Para isso foi utilizado um detetor fotodiodo. Como esperado, as bolhas de vapor espalharam o feixe de laser. E quanto maior a bolha, maior foi o espalhamento. No detetor, isso significa que a intensidade do sinal varia muito depois do laser colidir com uma bolha muito grande. A ideia, então, foi analisar o intervalo temporal desses grandes desvios, ou seja, analisar a distribuição do tempo de intercorrência, também chamado de intervalo de retorno dos eventos.
O estudo contou com o apoio do Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho de São Paulo, localizado na Unicamp. E o que mais surpreendeu foi perceber que as maiores bolhas, aquelas que causavam os maiores desvios, não podiam ser descritas como eventos descorrelacionados. Parecia que o sistema apresentava uma espécie de memória. Estudos posteriores de um dos autores do paper sugerem que a Q exponencial poderia modelar o fenômeno com mais eficiência que as curvas, que não levavam em conta a correlação dos dados. A vantagem que as Q gaussianas possuem em relação às outras opções, como a distribuição Weibull, são as intuições fenomenológicas por trás da sua construção. Em outras palavras, a Q exponencial nos traz física a esse problema numérico, e não apenas uma equação com vários parâmetros de ajuste. Em 2014, essa mesma ideia foi utilizada por uma equipe multidisciplinar de cientistas da Rússia e da Alemanha, no mapeamento das ligações internucleotídeos no DNA de vários organismos vivos, desde seres unicelulares, bactérias e outros animais, entre eles o ser humano. Desta vez o foco era a distância em que certos padrões apareciam no DNA, e não o tempo que os eventos ocorriam, como no caso do experimento das bolhas de vapor. Os resultados mostraram que existe uma universalidade entre todas essas espécies de vida, e a mesma Q exponencial poderia modelar essa propriedade do DNA de todas as formas de vidas analisadas em quase 5 ordens de grandeza, independentemente da posição evolutiva do organismo. A equipe sugere que esta memória presente no DNA seja devido a um princípio de otimização que os sistemas complexos apresentam, e esses pesquisadores ainda sugerem que o mesmo possa acontecer no mercado financeiro. É o que veremos mais para frente. A notícia da descoberta de Tessales se espalhou rápida pelo mundo e pelas diversas áreas do conhecimento humano. Atualmente, a Q estatística começa a encontrar aplicações na gestão de riscos, como no caso de estruturas de concreto, que momentos antes de uma ruptura inicia emissão acústica causada pela compressão do material. Em um estudo inédito lançado no prestigiado European Physical Journal, formado por uma equipe internacional de cientistas do Brasil, Itália e Estados Unidos, ficou comprovado que as emissões acústicas no pré-rompimento das estruturas de concreto exibem correlações de longo alcance e podem ser utilizadas como um fator decisivo para o controle e segurança dessas estruturas. Um conhecimento que poderia ter evitado a perda de vidas em diversos locais do mundo nos últimos anos. Falando em salvar vidas, uma equipe de cientistas do Instituto de Engenharia de Kanpur, na Índia, demonstrou que o uso da entropia de Tessales pode ser determinante na detecção de calcificações em exames de mamografia, aumentando de 80% para 96% o número de verdadeiros positivos e reduzindo de 8,1 para 0,4 o número de falsos positivos. Reparem na diferença dos exames. Na parte esquerda da imagem temos as mamografias utilizando técnicas atuais, e na parte direita utilizando o tratamento matemático de Tessales. O que impressiona é que ambas as técnicas utilizaram os mesmos dados. Todos esses comportamentos começaram a ser percebidos em diversos outros sistemas complexos, e a chave para o entendimento dessas universalidades é a ideia de correlação. Parece que os sistemas complexos possuem uma espécie de memória intrínseca que tem como objetivo tornar o sistema mais eficiente em algum parâmetro. Algo que acontece naturalmente e sem a intermediação de um agente externo. Algo assim também é visto no mercado financeiro. Vejamos um exemplo. Suponha que esse gráfico represente os retornos da Petrobras. Eu posso definir um limite, no caso a linha vermelha, e me interessar em saber a estatística de eventos que superam este limite, ou threshold. Se eu chamar esse limite pela letra Q, eu posso contar percentualmente quantas vezes os retornos negativos estão abaixo desse limite, ou
No caso contínuo, esta contagem pode ser feita utilizando esta simples integral, no qual dr é simplesmente a densidade de probabilidade dos retornos. Esta integral nos fornece uma frequência de eventos que estão abaixo do meu limite determinado. Sabemos que o inverso da frequência é o período, então podemos definir uma grandeza mais conveniente que será o inverso dessa integral. Esta nova variável nos informa a quantidade média de dias para que ocorra um evento maior que a magnitude Q. Porém, todo esse procedimento nos fornece apenas um resumo, um único valor. Para conhecer a distribuição estatística, eu preciso fazer um histograma desses eventos. Ou seja, eu preciso saber o tamanho de cada um desses intervalos. Vamos testar isso na prática para o ativo Petro 4 do ano de 2000 até julho de 2022. Para este exemplo, eu quero conhecer a distribuição estatística de perdas maiores que 4,7% no dia. Isso corresponde, em média, a um acontecimento a cada 30 dias. Para que possamos visualizar melhor o gráfico, eu coloquei o eixo X e Y em escala logarítmica. Repare que, embora uma perda maior que 4,7% aconteça uma vez a cada 30 dias, em média, na prática essas perdas ocorrem distribuídas em intervalos que vão de 1 dia até 250 dias. E agora vem a parte mágica. A curva que melhor modela esse comportamento é a Q exponencial, uma curva trazida diretamente da entropia de Tesalles. O incrível é que esse simples encaixe mostra que a hipótese dos retornos serem independentes e descorrelacionados é falsa. Ou seja, existe memória nos retornos dos ativos e os agentes desse mercado são os responsáveis por preservarem essa memória. Uma forma muito divertida de comprovar isso que eu acabei de falar é fazer um novo histograma com os mesmos dados desse gráfico, porém agora embaralhando os retornos para quebrar as correlações. Se minha conclusão estiver certa, então a curva que aparecerá será a curva de Poisson, a curva dos eventos sem memória. E é exatamente isso que vemos. Isso não é incrível? Os mesmos dados, quando embaralhados, mostram o quão equivocada é essa hipótese de que o mercado é eficiente. O uso das Q exponenciais na modelagem de eventos extremos também se mostra eficiente quando possuímos poucos dados sobre a nossa série histórica. Podemos ver isso analisando o ativo Petro 4 com um histórico de 20 anos e diferentes valores de R. Repare que aqui eu multipliquei os pontos por potências de 10. Com este histórico de eventos de 20 anos, eu não consigo visualizar o comportamento do ativo através de uma barreira de eventos, criando uma zona inacessível para a minha estimativa de risco. Para superar essa dificuldade, eu posso estimar este risco através da extrapolação de curvas Q exponenciais. E o mais incrível, quando eu comparo essas curvas com um histórico maior, agora de 40 anos, eu consigo reparar o quão próximo uma série de 20 anos conseguiu estimar eventos extremos que só ocorrem em uma série de 40 anos. Este último gráfico mostra os eventos dos últimos 40 anos do ativo e as Q exponenciais calculadas utilizando apenas os últimos 20 anos. Eu poderia parar por aqui, mas a magia da entropia de Tesalles parece ser infinita. E assim como o DNA dos organismos vivos apresentam universalidades em várias ordens de grandeza, o mercado financeiro faz a mesma coisa. Vamos tentar fazer algo parecido com o que acabamos de fazer. Começarei com a Petro 4. Eu vou descrever o seu comportamento para diversos R's. Depois eu vou ajustar a melhor Q exponencial para os dados. Mas agora eu vou comparar os resultados com outros ativos. Eu vou utilizar criptomoedas, Forex, o Ibovespa, o índice do medo da Bolsa de Chicago, o preço da soja, o preço do açúcar e diversos outros ativos da B3. O que vemos é uma incrível universalidade aparecendo. A curva da Petrobras descrevendo o comportamento de ativos de natureza completamente diferentes.
E os maiores desvios são explicados simplesmente pelo tamanho da série histórica disponível nos bancos de dados. Esse tipo de universalidade foi explorado com muito êxito em um artigo publicado em 2011, que contou com físicos dos Estados Unidos, Brasil e da Alemanha. Neste artigo, do qual Tesalles é um dos autores, esses comportamentos são utilizados para aprimorar a análise de risco padrão de bancos e instituições financeiras, o Value at Risk. A ideia é focar na função risco, definida da seguinte forma: a função risco calcula a probabilidade de que um evento extremo supere o threshold no próximo intervalo de tempo Δt, admitindo que ainda não tenha ocorrido nenhum evento extremo até a data da análise. Matematicamente, este cálculo representa a área abaixo da Q gaussiana entre o tempo t e o tempo t mais Δt dividido pela área entre o intervalo de tempo dado por t e infinito. Pode-se mostrar que esse cálculo é resumido em uma simples fração de Q exponenciais. Nesta animação que fiz, eu apresentarei a técnica para os últimos 10 anos do ativo Petro 4. Eu aproveitei para incluir uma análise simétrica para eventos positivos, criando assim uma espécie de intervalo de confiança. Toda a análise foi feita levando isso em conta a probabilidade de 1% desses eventos ultrapassarem o meu limite no próximo dia. O que essa memória fractal nos ensina é que o Value at Risk de eventos extremos aumenta subitamente depois de uma grande queda e decai de maneira amortecida depois de alguns dias. Esta técnica possui impactos importantes no indicador chamado Risk Weighted Assets de uma instituição financeira, que interfere de maneira direta no índice de Basileia e, portanto, na sua rentabilidade. É impossível dizer até onde as ideias de Tesalles vão nos levar. A cada dia surge ao redor do mundo uma nova aplicação desta incrível fórmula. E tudo isso vem acontecendo num ritmo espantoso. As fronteiras da matemática pura e da física aplicada estão ficando cada vez menos nítidas. E talvez num futuro próximo, todo o nosso avanço tecnológico e sobrevivência como espécie dependa da profunda compreensão desta incrível fórmula.